E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem comigo também. Vamos comentar sobre essa quinta parte do vídeo sobre gravitação. Bom, nesse momento a gente vai falar sobre gravidade e distância, a lei do inverso do quadrado. A proposição, para você não se esquecer, a ser discutida é: a gravidade diminui de acordo com a lei do inverso do quadrado. A força gravitacional enfraquece com o quadrado da distância. Para a gente poder entender melhor essa relação da lei do inverso do quadrado, eu vou fazer uma analogia com uma lata de tinta, de spray, ok? Então, considere uma lata de tinta imaginária utilizada para fazer grafite nos muros, ok? Vamos lá. A tinta é pulverizada através de uma abertura exatamente do tamanho de uma área quadrada. No próximo slide eu te mostro um desenho com esse raciocínio. A lata deposita uma camada de tinta de 1 milímetro de espessura. Então, quando se apertar o spray da lata, vai se formar uma área quadrada e a espessura de tinta ela tem 1 milímetro, ok? Se você fizer 2 vezes mais longe a lata de tinta, ou seja, afastando a lata de tal forma que ela fique 2 vezes mais distante, a tinta cobriria 2 vezes mais quadrados, tanto na vertical quanto na horizontal. E por último, como a tinta foi diluída para cobrir 4 vezes a área, sua espessura será de 1/4, ou 0,25 milímetros, ou seja, é essa espessura dividida por 4, uma vez que a área aumentou 4 vezes. Bom, aqui está o desenho que eu prometi analisar com você. Você tem uma lata de tinta, ok? E há uma distância de uma unidade de distância, pode ser 1 metro, por exemplo, ok? Ao acionar a lata, você produz um quadrado aqui de 1 milímetro de espessura, ok? Então você tem uma unidade de área e uma camada de espessura. Quando você duplica essa distância, ou seja, em vez de uma unidade de distância, agora a gente tem 2 unidades de distância, você vai conseguir uma área que é 4 vezes maior, ou seja, 2 vezes maior na vertical, 2 vezes maior na horizontal. Então você tem 4 unidades de área e aí a espessura da tinta borrifada fica a anterior dividido por 4. 1/4 da camada de espessura. Bom, você pode continuar fazendo esse raciocínio quantas vezes necessário. Você vai obter um raciocínio semelhante. 3 unidades de distância, ok? Então, com 3 unidades de distância, você vai ter uma área que é 1, 2, 3 vezes maior na vertical e 1, 2, 3 vezes maior também na horizontal. Então aqui a gente vai ter 9 unidades de área e uma camada de espessura que é 1 dividido por 9, ok? E assim a gente poderia seguir o raciocínio quantas vezes fosse necessário. Portanto, perceba, quando se aumenta uma unidade na distância, ok? Você tem o quadrado da área, ok? Então a gente passou de uma unidade de área para 4, depois para 9, 16. E a tinta borrifada mudou a espessura, de tal forma que foi ficando cada vez mais fino. Olha só. Uma camada de espessura, 1/4, 1/9, 1/16. Ok? Bom, 2 vezes mais longe da lata, a tinta tem apenas 1/4 da espessura, ou seja, a camada de tinta ficou mais fina. 3 vezes mais distante, então a camada fica com 1/9 da espessura. Perceba que 1/9 é o inverso do quadrado de 3, que foi a nossa referência para a unidade de distância. Quando uma quantidade varia com o inverso do quadrado de sua distância em relação à fonte, segue uma lei chamada lei do inverso do quadrado. Está sendo dito na imagem. Ao dizer que f é inversamente proporcional ao quadrado de d, significa, por exemplo, que se o d
aumenta por um fator de 3, o F de força decresce por um valor de 9, ou seja, 3 ao quadrado. Essa lei, que é a lei do inverso do quadrado, aplica-se à diminuição da gravidade com a distância. Também se aplica a todos os casos em que o efeito de uma fonte localizada se espalha uniformemente em todo o espaço circundante. Então, isso que está acontecendo com a gravidade também vai acontecer com a luz, ok? Vai acontecer com a radiação e vai acontecer também com o som. Então, tanto a gravidade quanto luz, radiação e som obedecem à lei do inverso do quadrado. A sua intensidade dessas coisas elas vão diminuir conforme o inverso do quadrado da distância em relação à fonte. Continuando, quanto maior a distância do centro da Terra, menos um objeto pesará. Primeira, uma maçã que pesa 1 newton na superfície da Terra vai pesar 0,25, ou seja, 1 dividido por 4, quando for localizada 2 vezes mais longe do centro da Terra. Segundo, quando é 3 vezes mais distante, ela vai pesar 1/9 do que estava pesando, ou seja, é 1 dividido por 9. Mas não importa quão grande seja a distância, a gravidade da Terra não cai para 0. Ou seja, pode ser um número bem pequeno se você tomar uma distância muito grande, mas não vai ser absolutamente 0. E por último, a influência gravitacional de cada objeto, por menor ou maior que seja, é exercida por todo o espaço. Mito: que no espaço não existe gravidade. Fato: a gravidade está em todos os lugares. Aqui tem um gráfico muito interessante para a gente poder interpretar. Esse gráfico está relacionando a força gravitacional no eixo Y e aqui no eixo X está sendo representado as distâncias. Perceba que quando você tem uma distância igual a 0, ou seja, na superfície da Terra, a força gravitacional ela tem um valor alto, ok? E conforme você vai aumentando a distância, ok? Essa força gravitacional ela vai caindo de valor, ok? Por uma distância igual a 3 vezes a distância, 4 vezes a distância, 5 vezes a distância. E aí essa reta aqui ela vai quase tocando o eixo X, mas ela nunca toca o eixo X. Ou seja, ela nunca vai ser 0. Essa curva aqui a gente chama ela de assíntota, ok? Essa curva aqui, descrita em roxo, desenhada em roxo, é uma curva que descreve essa função matemática, que pode ser, por exemplo, uma descrição da força gravitacional proporcional ao inverso do quadrado da distância. Uma questão para se pensar. Suponha que uma maçã no topo de uma árvore seja puxada pela gravidade da Terra com uma força de 1 newton. Se a árvore fosse 2 vezes mais alta, a força da gravidade da maçã seria apenas 1/4 mais forte? Explique sua resposta. A resposta então é não. A macieira 2 vezes mais alta ou 2 vezes maior não é 2 vezes mais longe do centro da Terra. E perceba que esse raciocínio de ser uma medida de distância em relação ao centro da Terra ficou bem claro no vídeo passado. A árvore mais alta teria que ter uma altura igual ao raio da Terra, 6.370 km, antes que o peso da maçã fosse reduzida para 1/4 de newton. Para finalizar o raciocínio até aqui, como a força da gravidade muda com a distância? Você consegue responder essa pergunta, ok? Ela é bem simples. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo. Obrigado pela atenção e até lá!